E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos por aqui. Eu sou o Leandro, estamos começando juntos a leitura de cartas do dia do canal, o seu momento consulta aqui comigo. E hoje é Páscoa, então aproveito esse instante inicial aqui do vídeo para te desejar uma feliz Páscoa a todos, que seja um dia de paz e de harmonia, mas que seja assim sempre, não só hoje por ser uma ocasião diferente, né? Que seja assim sempre, é o que eu desejo a todos vocês que estão sempre comigo aqui no dia a dia acompanhando o meu trabalho. E qual é o tema da vez? Do que a gente vai tratar olhando para as cartas aqui? Qual será o futuro da relação? Teremos mais oportunidades juntos? Então a gente vai ver sobre isso nas cartas, um olhar sobre o futuro que vem pela frente entre você e ele ou você e ela, qual a energia que se apresenta a dois aí, né? Para falar sobre isso a gente vai usar esses três decks. Aqui eu tenho um tarot tradicional que eu troquei hoje, né? Costumo trazer o tarot das bruxas. Esse é o Pictorial Key, um tarot tradicional do mesmo modo. Aqui o nosso baralho cigano de Ogel da Santa Sara e temos aqui o Book of Shadows. Esses três decks então vão nos passar informações para chegarmos às nossas respostas e eu vou abrir eles duas vezes. Então você vai escolher uma das duas pedras aqui na minha mão. Na esquerda, dessa vez eu tenho a Jade, na direita a Ágata Natural. Então vai escolhendo aqui a sua pedra. Se te bater uma dúvida, pausa o vídeo nessa hora, né? Isso vai te ajudar, você terá mais tempo de escolha. E aí aproveito para convidar a galera que está conhecendo o canal aqui, se for a sua primeira visita, se inscreve, ativa aí as notificações, vem participar comigo. Será um prazer receber sempre vocês por aqui, tá? Vamos começar a trabalhar então. Vou partir pela Jade, tá? Vou deixar ela aqui então sobre o pentáculo com os gnominhos. A Ágata Natural vem depois. Vamos para as cartas. A gente começa pelo tarot tradicional. Vou arrumar pra gente aqui primeiro os arcanos maiores. Vamos pegar os menores agora. E vamos começar a colocar as cartas então. Três combinações aqui usando arcano maior e menor. O que a gente tem aí para conversar? Na primeira, vem a torre com 4 de espadas. Sua primeira combinação aqui no tarô. Na segunda, a gente vai ter o julgamento com um 10 de espadas. E na terceira vem a sacerdotisa e o 3 de paus. Vamos conversar então, vou tirar os montes aqui para a gente poder centralizar bem as suas cartas. Bom, então o que a gente tem aqui, galera? Na torre e o 4 de espadas, o que a gente está vendo? A torre tem aquela energia caótica, né? Onde as coisas fogem de controle, situações inesperadas, aquela rotina que pode se perder um pouco, né? Então tem sempre uma imagem aqui na torre que ela é atingida pelo raio e aí as pessoas são arremessadas dali. Geralmente aparece uma torre bem destruída, né? Essa daqui está começando a se destruir, né? O raio está atingindo ela, mas é sempre aquela ideia de uma destruição que permite uma reconstrução porque fica a base. E geralmente a torre tem muito a ver com correção de trajetória, com as coisas
acontecendo de forma inesperada, porque é a vida se desenhando na direção errada, as coisas acontecendo da maneira que não é a melhor, e aí é oportunidade de a gente conseguir ajeitar as coisas, né? E isso gera um caos para que as coisas possam então se organizar depois. E como o que está vindo com essa torre é um 4 de espadas aqui, que traz uma energia de um momento de calmaria entre vocês, de uma trégua, depois de discussões, depois de problemas, depois de dificuldades ou sofrimentos. Então a gente tem, de repente, essa situação da torre, né, surgindo entre vocês, e aí trazendo um pouco de dor de cabeça, um pouco de medo das coisas, porque, como eu disse, a situação pode fugir de controle, né? Vem um certo caos ali, mas é para as coisas se ajeitarem, tá? Porque a gente vê o 4 de espadas falando exatamente de uma trégua que pode surgir aí, de um momento de mais calma após alguma confusão. Então a gente vê que pode surgir entre vocês aí pela frente uma situação do tipo colocar as coisas em pratos limpos, né? Aquela lavação de roupa suja ali, onde um fala para o outro que está precisando falar, vem aquele desabafo e isso proporciona um certo alívio, né? A gente está vendo no 4 de espadas esse tipo de alívio. Aí é uma trégua, aí a gente põe para fora, solta os bichos, pronto, né? Passou. A partir daí a gente tem, né, uma ideia de recomeçar entre vocês, de uma nova fase, tá? Aí vem o 10 de espadas, né, justamente marcando que pode ser o final de uma etapa, de um ciclo entre vocês, onde isso é marcado aqui, né? E aí vem essa sensação de, poxa, tá dando errado, vai dar errado, não vai dar mais certo, né? Que é o 10 de espadas, onde a gente tem, né, o que tudo parece perdido ali, tá? Mas esse 10 de espadas está sendo acompanhado do julgamento, que fala exatamente de um recomeço aqui entre vocês. Então, o que está surgindo pela frente entre vocês, para a gente falar do futuro da relação, é uma fase diferente de recomeçar, de resolver assuntos pendentes. Como eu falei, a gente tem aqui um lavar de roupa suja, a gente tem entre vocês uma situação de se colocar realmente as coisas em pratos limpos, né? Para tirar da frente aquilo que está fazendo mal, para falar de uma vez o que deve ser falado, né? Para que vocês não fiquem de repente voltando nos mesmos assuntos, batendo nas mesmas teclas e sem conseguir resolver coisas que estão pendentes, né? Sempre tem, às vezes, entre duas pessoas que se gostam, em casais, aquelas coisas que, né, um fica carregando com o outro e não consegue resolver, mas há sentimentos, então vai se relevando o quanto pode, e aí chega um momento onde as coisas podem estourar, né? Então a gente está vendo esse momento entre vocês na torre, mas isso vem a calhar, vem para bem, ainda que represente uma dificuldade ali emocional, essa torre, porque não é fácil passar pela energia dela, mas a gente está vendo que isso é importante, que é necessário para vocês, exatamente para limpar o emocional, né? E aí vem o julgamento com um recomeçar a partir do momento onde possa parecer que as coisas não dão mais certo. Aí é justamente onde passam a dar, aí vem uma nova oportunidade, né? Então a gente está falando de oportunidades, se vocês terão mais oportunidades, elas estão aqui, olha, no julgamento. Aqui vem um recomeço, aqui vem, né, uma chance de fazer diferente. E aí, como vocês terão lavado roupa suja, fica mais leve para se conduzir. A partir disso, a gente tem aqui, olha, a sacerdotisa e o 3 de paus, mostrando uma situação mais firme entre vocês, de mais estabilidade. A sacerdotisa mostra, né, uma situação onde um consegue aproveitar mais da companhia do outro, com mais sabedoria, um podendo conhecer mais a respeito do outro, mais confiança, mais segurança, o emocional mais estável, né, e com as coisas sendo levadas aqui mais a sério, porque a sacerdotisa é uma pessoa séria, não é alguém de brincadeira, de aventuras, de casualidades. É alguém que preza muito por aquilo que vai acrescentar, que traga verdades, né? Então a gente tem, a partir de tudo que eu estava comentando, essa situação entre vocês que vai trazer horizontes. Aí a gente tem esse 3 de paus, olha, né, com a cabeça erguida e olhando o que vem pela frente. E aí a gente fala de caminhos para vocês seguirem, de novos rumos aí, e de as coisas então
se ajeitando, são cartas que estão falando sobre o que vem pela frente, de situações, portanto, que não são muito fáceis a dois, mas que são necessárias, justamente para se resolver problemas, sabe? Principalmente se você está com a sensação, com ele ou com ela, de que tem sujeira sendo jogada para baixo do tapete e que muito vai sendo relevado porque há sentimento, né? Então, se releva isso daqui, se releva isso dali, uma hora estoura, né? Vai virando bola de neve o negócio e aí a coisa chega nisso que a gente está vendo, mas vem a calhar, né? E se a coisa está pegando esse rumo é porque há um sentimento recíproco aí, né? Porque o tarot está colocando aqui resoluções entre vocês que permitem um bom entendimento, que está aqui, aí sim, para um poder caminhar de modo mais firme ao lado do outro, compreendendo o significado, né, da companhia. O que significa se ter essa pessoa ao lado? Começa a surgir mais dessa consciência entre vocês. E aí vem um conceito de estabilidade, de se levar algo mais a sério, mais comprometimento, e isso permite pensar no futuro, olhar para frente. Aí vem horizontes entre vocês. Então agora, se você está vivendo um momento com ele ou com ela, onde você não está conseguindo enxergar um futuro, porque há muitas dificuldades, a pessoa não te corresponde, não entende, né, como lidar com as coisas, talvez você esteja prestes a passar por tudo isso que nós falamos aqui, né? Então, coragem, tá? Você já sabe que essa energia está vibrando aí e que isso vem para arrumar a casa, tá? Aí se abrem possibilidades aqui bem positivas, bem interessantes mesmo entre vocês, a partir do que deve ser resolvido, do que deve ser tratado, tá? Então vem uma fase entre vocês onde não se pode mais ficar jogando coisa para baixo do tapete, não se pode mais relevar certos comportamentos errados. Vai ser a hora de resolver a situação, tá? Então o tarot traz tudo isso pra gente. Eu vou abrir ainda o baralho cigano agora e depois o Book of Shadows, né? E os arcanos permanecem abertos aqui para a gente ver ainda, né, como de repente dá para se recuperar essas informações, como a gente pode combinar de repente o tarô com o baralho cigano. Então é como eu falo, eu passo pela leitura do tarô tradicional, mas não significa ter terminado com ele. Ele segue ali porque várias vezes eu ainda puxo de novo um arcano dali, né, para comentar uma determinada situação. Vamos ver o baralho cigano. O que ele vai trazer aqui? Falando do futuro entre vocês, de oportunidades. O tarot tradicional sempre nos dá uma boa diretriz na leitura, né? É um termômetro ali. As nossas 3 cartas aqui do baralho cigano. Então olha só o que vem. O chicote, o coração e o sol. O chicote tá combinando exatamente com o que a gente falou, né? De uma fase que vem pela frente aí, de uma situação que vem pela frente entre vocês, onde nós temos a torre, aquela energia do caos, de se resolver os assuntos pendentes, né? Então isso está aqui no chicote, olha. Os contratempos, as contrariedades, aqui provavelmente vem algum tipo de conflito, então, né? Mas que é para acertar as coisas, para acertar os pontos entre vocês, né? Nós temos uma relação aí que é mais ou menos como se diz aquela coisa de amor e ódio, né? E um não vive sem o outro, porque o pior é a indiferença, né? O pior é quando não se sente nada e aí fica na coisa do tanto faz, e isso eu acho que fere mais, né? Quando a gente tá naquela animosidade, naquela coisa da raiva e tal, é porque tem amor também junto, né? E o coração tá aqui exatamente para falar a respeito disso. Então, a carta do chicote, mais uma vez, assim como o tarot fez, o baralho cigano também está fazendo, né? De nos mostrar aqui situações conflitantes que vêm pela frente entre vocês, mas que vão dar mais margem aos sentimentos e vão gerar um acerto. Aí aqui vocês têm um caminho de mais felicidade, de realizações, de mais possibilidades. A carta do sol indica, como o tarot fez, as coisas sendo colocadas realmente em pratos limpos, sendo esclarecidas, né? Um podendo colocar mais dos seus termos
para o outro, e aí fica mais fácil caminhar, porque as intenções ficam mais claras. Então acaba aquele negócio de o que será que está acontecendo, o que será que ele ou ela está fazendo, será que tem outra pessoa, não tem, né? Por que que isso, por que que aquilo? As coisas ficam mais claras, e aí vocês conseguem se firmar melhor juntos. E o sol é exatamente o que está brilhando ali no horizonte, né, entre vocês. Então veio no baralho cigano, indicando aí um caminho de melhoria, de mais oportunidades, sim, de mais espaço para expressão dos sentimentos, tá? Então a gente tem aqui, né, o que vem pela frente. Olha a importância de você participar, né, do tarô comigo. Por quê? Se de repente você não está aqui para saber dessas coisas, aí começa a surgir essa energia aqui da torre, no tarô, do chicote, no baralho cigano, você se perde nesse processo, porque você fala, ah, meu Deus, agora tudo vai para o espaço, né? Agora que a vaca vai para o brejo de uma vez, porque já não estava muito legal, agora começa a aparecer briga atrás de briga, a gente não está se entendendo mais, né? Então parece que vai acabar. Não, a gente está vendo qual é a sequência das coisas, a gente está tendo aqui um olhar para o futuro. Então isso é para você se preparar para viver melhor, para se posicionar melhor diante disso, né? E saber como conduzir. E aí você tem uma cabeça mais no lugar para, né, lidar com as coisas. Se não, se você não está comigo no tarô para saber disso, a gente se perde muito, né, no emocional. Então aqui a gente consegue se antecipar, né? Porque as cartas tratam daquilo que está na energia das pessoas, o que ainda não se manifestou, o que ainda não está aqui no nosso plano material. Então a gente está vendo o que vem pela frente, né? E assim você está vendo uma sequência dos fatos e você consegue se preparar melhor para viver tudo isso, tá? Para passar por tudo isso, e você está vendo que as coisas conduzem a bons caminhos, tá? Agora o baralho cigano fica aqui no cantinho. Vamos fechar para você com o Book of Shadows. Bora lá então. 3 cartas daqui. A primeira que vira é a mamãe do elemento fogo. Depois nós temos aqui o número 1 do elemento ar, que vem com os sonhos. E a sua terceira carta aqui é a dos presságios, o arcano 16. E aí vou comentar, né, uma coisa importante. Quem é o arcano 16? A gente está aqui no Book of Shadows, que é um tarot temático. Ele é exatamente aqui, ó, a nossa torre, arcano 16, tá? Então, o Book of Shadows enfatizou o que o tarot tradicional já mostrou, né? Falando sobre o futuro que vem pela frente, realmente, situações inesperadas que podem produzir aí um certo caos, mas a gente viu o motivo disso, tem um motivo, tá? Não é para acabar com tudo, é para sair da frente o que está atrapalhando, para vocês resolverem assuntos pendentes, tá? E aí isso gera novas possibilidades, porque nós temos a mãe do elemento fogo aqui, olha, colocando uma energia entre vocês, que é a energia necessária exatamente para se passar por essa fase mais difícil, mas também onde se despertam as coisas que valem a pena, que são o quê? O desejo, a paixão, né? O próprio amor, a intensidade no modo de um lidar com o outro. Então aquela coisa do querer mais, né? A mãe do fogo está alimentando a chama dos sentimentos entre vocês, né? E isso é o que vai dar muito combustível para vocês passarem, de repente, pelas adversidades ali, né? Sem perder de vista o que um representa para o outro, exatamente para que vocês possam se acertar. E aí vem as perspectivas. Nós temos aqui a carta dos sonhos, né? Trazendo diversas situações aqui entre vocês que são possíveis. Por quê? Isso está sendo mostrado aqui como o que vem pela frente, como aquilo que está no horizonte entre vocês. Então, é o tarô já em termos de subconsciente, né, trazendo para nós o que vem pela frente entre vocês ainda com muitas possibilidades. Então, o Book of Shadows complementou muito bem aqui tudo que nós já havíamos identificado pelo tarô tradicional e pelo baralho cigano.
tá? Então, coragem, né? Agora você sabe, de repente você fica aí, ai meu Deus, né? Uma certa apreensão com algumas das energias que nós vimos pela frente, mas você viu que há um motivo para se passarem por certos momentos aí mais tensos, tá? E isso abre caminhos, isso tira da frente o que está fazendo mal para vocês e a gente vê a partir daí uma coisa de mais estabilidade, de mais segurança emocional, de mais perspectivas. Isso abriu lá, né? Aqui na sacerdotisa com o 3 de paus no tarot tradicional, abriu aqui no baralho cigano com coração e com sol, né? Também mostrando o que vem pela frente entre vocês. E no Book of Shadows aqui nós tivemos a mãe do elemento fogo que mantém acesa a chama do amor, dos sentimentos, da paixão entre vocês, tá? E a carta dos sonhos mostrando exatamente as perspectivas a dois. Então coragem e calma para se passar pelo que tiver que passar, tá legal? Essa foi então a sua leitura, deixa o like se foi importante. Comenta aí como é que você se sentiu ao receber essas cartas, né? Que tipo de sentimento isso te despertou? Algumas vezes você está pressentindo essas coisas também e o tarot confirma e aí você fica naquela, nossa, parece que foi para mim, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso acontece, para outras talvez nem tanto, já que estamos aqui em uma leitura coletiva. Então é muito normal que as cartas batam também de forma diferente, né? Para cada pessoa que assiste. E é por isso que eu gosto de ver os comentários aí de vocês, os feedbacks. Eu quero poder ficar sabendo como é que rolou para você essa participação, tá? Então comenta aí abaixo. Agora eu vou reorganizar aqui para a gente atender a galera que escolheu a outra pedrinha. Bom, então agora a gente troca aqui a Jade pela Ágata Natural. E agora a conversa é com você, então, que está nessa segunda pedrinha comigo. E se você assistiu a primeira e vai seguir, então vambora, vamos junto aqui, para você pegar mais cartas. Organizando aqui para você os arcanos maiores. Agora os menores. Vamos lá, vamos às suas 3 combinações então. O que nós teremos aqui? Na primeira surge o mundo com um 9 de copas. Combinação muito boa, diga-se de passagem. Depois a gente tem a sacerdotisa com 10 de ouros. E na terceira a gente tem a imperatriz com o rei de copas. Que beleza, hein? Isso sim que são cartas boas que vieram na mesa aqui para você. Falando do futuro, falando de oportunidades a dois, então, né, como ficam as coisas, qual a energia que se apresenta entre vocês, quais os caminhos que estão despontando aí. Vamos ver então, vamos conversar. Olha só, no mundo aqui com 9 de copas, eu não lembro se eu falei 9 de copas ou de ouros. Se falei ouros, me perdoem. 9 de copas. A gente tem a energia do mundo que é sensacional, a 2, né? Porque ela é de realização, ela é de plenitude, ela é do encaixe,
da energia assim de um se ver mais ao lado do outro e entender que tudo faz sentido, né? Aquela sensação de se ter a pessoa certa ao lado, né? E aí a vida flui, porque a gente percebe que as coisas estão fluindo como a gente quer. Então, vem essa vibração aqui pela frente entre vocês, o que traz, né, uma sensação aqui muito positiva de satisfação, né, de calma, de tranquilidade, porque tá como eu preciso estar, né? O 9 de ouros, o 9 de copas, aliás, olha eu misturando ouros com copas, né? O 9 de copas traz isso, né? Então, a sensação aqui de escolhas certas, de decisões certas e a gente se orgulhando, então, daquilo que se propõe a viver, porque vê as coisas sendo bem encaminhadas, funcionando, trazendo realizações. Uma troca afetiva aqui muito importante, de um acrescentar ao outro. Então, essa primeira combinação do tarô está mostrando o quê? Muita energia compatível, propósitos semelhantes, sintonia entre vocês, pessoas aqui caminhando na mesma direção, desejando viver o mesmo tipo de situação, tá? Então isso encaixa, isso combina, a gente vê isso entre vocês. E aí é claro que a gente está falando de uma energia muito positiva na sua relação ou de oportunidades que estão faltando, né? Principalmente com o que ainda tem para ser mostrado aqui a nós pelo tarô. Olha só, a sacerdotisa e o 10 de ouros aqui. Agora sim, um arcano menor de ouros, né? Aqui eu dei uma trocada de ouros por copas, mas é o 9 de copas, agora um 10 de ouros, com a sacerdotisa. A sacerdotisa traz uma energia de estabilidade, de algo mais sério, de um compromisso aí entre vocês. Então a gente tem uma ideia de vocês se firmarem juntos, né? Porque a sacerdotisa mostra esse tipo de vibração, né? Ela não combina com casualidades, com aventuras, com brincadeiras. A sacerdotisa leva as coisas a sério, ela gosta de dar mergulhos mais profundos no que tem para viver, não fica no superficial. Então a gente vê esse aprofundamento entre vocês, um tendo a chance de aprender mais com o outro, aprendizados estão ali na sacerdotisa também, um podendo conhecer mais do outro, e tudo isso gerando grandes possibilidades. Aí a gente tem um caminho de prosperidade entre vocês aqui, nesse 10 de ouros. Então a gente está vendo um relacionamento, né, que ganha um tom aqui e que começa a ir cada vez melhor, tá? Então são boas oportunidades realmente que estão pelo caminho entre vocês. E nessa terceira combinação aqui, com a Imperatriz e o Rei de Copas, nós temos muitos sentimentos envolvidos. A energia do amor está vindo aqui muito forte entre vocês, porque a Imperatriz é propriamente sobre o amor, ela mostra uma energia de expressão dos sentimentos, um campo fértil para sementes serem lançadas e gerarem bons frutos, né? Muito da expressão da troca afetiva, da beleza, daquilo que vale a pena, e o Rei de Copas também é o rei dos sentimentos, já que é o naipe de copas, elemento água, estamos aqui nas emoções, então a gente tem essa energia também fluindo entre vocês com mais entrega, portanto, com mais do sentir, ao invés de ficar tentando entender as coisas, sabe? A gente tem uma questão aqui para vocês que é muito importante, de se priorizar a questão afetiva, né? Então eu acredito que seja o que você está colocando à frente, é o que é importante para você, a gente começa a ver que é importante para ele ou para ela também, né? Porque a gente está falando do futuro da relação, de como as coisas ficam, a energia que está se apresentando entre vocês, né? E se vêm oportunidades. Então, obviamente que essas cartas estão mostrando muitas oportunidades a dois, estão mostrando um caminho de entendimento, de mais expressão, de mais troca afetiva, de mais momentos juntos, de um podendo ter a chance de conhecer melhor o outro, como eu falei, de se aprofundar, boas escolhas, e isso gerando aqui uma satisfação, tá? Então a gente tem realmente um relacionamento que está pegando aqui uma direção de prosperidade, de dar cada vez mais certo. Se você está com alguém e as coisas já estão fluindo, tendem a melhorar. O tarot está mostrando isso. Se há dificuldades atuais, então a gente está vendo uma fase completamente diferente e mais próspera aqui, com muito mais bons resultados, com mais oportunidades, né? Então o tarot abriu realmente de uma forma muito positiva, mostrando que pode ser o futuro da relação, a energia que está se abrindo aqui entre vocês, certo? Bom, agora eu vou pegar o baralho cigano
e aí o tarô fica ali no alto, né, para a gente ter a oportunidade de repente de combinar cartas. Como eu costumo dizer, eu passo pelo tarô tradicional aqui, não significa ter terminado a leitura dele, porque várias vezes eu ainda trago de novo algum arcano para a gente fazer um comentário, para somar informações com o que eu ainda tenho para mostrar para vocês, pelo baralho cigano e pelo Book of Shadows. Então, vamos ver o baralho cigano. Até agora tá incrível, né? E importante dizer, o tarô tradicional ali, ele é a diretriz da nossa leitura, né? Então, se vierem, por exemplo, cartas difíceis aqui no baralho cigano, isso não vai comprometer tudo que o tarô já mostrou, mas são elementos adicionais para a gente poder ter mais entendimento, tá? Então, vamos ver aqui. Baralho cigano pra gente agora. Vem com o chicote, os pássaros e a lua. Então a gente tem alguns conflitos também, né? Algumas diferenças que podem surgir entre vocês. Um não vai concordar com o outro o tempo todo, então é isso que o chicote está mostrando, né? O tarot trouxe aspectos extremamente positivos ali. O baralho cigano está colocando um pouco mais dos nossos pés no chão. Então, assim, é a situação perfeita? A dois? Não, também tem, né, certas confusões, certas diferenças. Não existem duas pessoas completamente compatíveis, né? Uma concordando com a outra o tempo inteiro. A gente sempre vai ter alguma situação conflitante, né? Seja com amizades, seja convivendo em família, também no contexto afetivo, né? Também dentro de um relacionamento. Vai sair alguma faísca ali. E o chicote está mostrando isso, tá? Mas ao mesmo tempo o baralho cigano está mostrando que isso não afasta vocês. É normal, é para se aprender. A gente não está falando de um poder conhecer mais do outro, falamos disso na sacerdotisa, né? Recuperando ela aqui para você então, um podendo aprender mais com o outro, um conhecendo mais do outro. Quando a gente dá um mergulho mais profundo nos sentimentos, é assim, né? A gente vai ver muitas vezes aquilo que é desejado ver e o que nem tanto assim, né? Também o lado sombra das pessoas, e isso pode gerar realmente, né, uma certa contrariedade, mas se entende isso com naturalidade, né? Aqui entre vocês há esse entendimento. Não é o suficiente para comprometer de modo algum, né, a sequência do que há para viver a dois, com tudo que nós vimos ali, com todos esses sentimentos, né, com a energia do amor na Imperatriz, com a compatibilidade entre vocês no mundo, com a energia de prosperidade do 10 de ouros. Então, há muita coisa boa aí, né? Então, normal saber lidar com isso. A carta dos pássaros indica a situação de parceria, de um vivendo ao lado do outro, desejando a companhia, a comunicação fluindo muito bem, tá? E essa carta dos pássaros neutraliza também um pouco da carga negativa ou mais pesada do chicote, porque ela traz também um ambiente leve aqui que acaba prevalecendo, porque nós temos a lua que traz a ideia de valorização, de um reconhecer o que pode viver com o outro, entendendo o significado disso. Aqui nós temos admiração, nós temos sentimentos, nós temos o romantismo aqui, tá? Nós temos uma ligação emocional entre vocês que é muito importante, que prevalece, tá? Então, normal passar por também certas desavenças aqui. A gente vê que isso está presente, então, e é uma dose de realidade para nós, e ao mesmo tempo, como eu já disse, o baralho cigano mostrou que isso não é o suficiente para comprometer a felicidade que vocês têm para viver juntos, tá? Então a gente agora já está quase se encaminhando aqui para a conclusão da sua leitura. O tarô tradicional já está ali, o baralho cigano já está aqui. Vamos colocar agora o Book of Shadows como as nossas últimas cartas de hoje para você. Falando um pouco mais ainda sobre o futuro, sobre o que vem pela frente e como as coisas estão se desenhando aí entre vocês.
que nós temos aqui então? Primeira carta é a do Círculo, o Arcano 12. Aqui nós temos a Floresta, é o número 6 do elemento Terra. E nós temos a Senhora do elemento Ar. Essas cartas indicam pra gente a seguinte situação. A carta da Floresta fala de uma fase de mudança entre vocês aqui, e dentro dessa fase de mudança pode acontecer de haver uma certa ausência, então de você perceber que a pessoa talvez não queira se abrir tanto com você, não se faça tão presente, tá? Porque isso tem muito a ver com processos de transição, uma energia que está se modificando agora na vida, e aí bate uma necessidade aqui de a gente ter mais do nosso próprio canto, mais da nossa própria individualidade, buscar compreender as coisas mais profundamente, tem uma dose de espiritualidade aqui também, tá? Então, a gente tem um processo de mudança onde, antes disso tudo se desenhar, então, talvez vocês passem por um pouco disso, um pouco de silêncio, um pouco de afastamento, né? Que é uma adequação das energias aí para vocês passarem a viver, então, todas as situações que nós vimos pelo tarot tradicional e pelo baralho cigano. A Senhora do elemento Ar aqui, ela fecha o livro mostrando que não está na hora de certas coisas ainda, tá? Então, ela aponta, junto com as outras duas cartas, na verdade, mas principalmente ela aponta que tudo isso daqui ainda não está na hora, então, né? A gente tá com o nosso tema que aponta para o futuro. Qual será o futuro da relação, né? Qual a energia que vem por aí? Se vocês terão mais oportunidades. Então sim, nós vimos tudo isso, e aí o Book of Shadows mostrou que ainda não está na hora, então tem que se saber esperar pelas coisas, o momento certo. Agora é uma fase aqui de transição, de adequação de energia entre vocês, então isso pode gerar realmente um pouquinho de ausência, de silêncio, tá? Então não se aflija com isso. Por exemplo, se nesse momento você está tentando conversar e a pessoa não te corresponde, se é aquele alguém que não está se abrindo com você, é do momento, é da fase. Essas cartas aqui estão mostrando isso para nós. E no próprio baralho cigano, a carta dos pássaros também tem a ver com o tempo certo para cada coisa. É uma carta que pode indicar um pouco de espera para aquilo que a gente deseja viver, tá? Então é um momento aí entre vocês agora que é um pouco de paciência, mas foi importantíssimo tudo que você viu. Por quê? Porque você viu muita coisa boa aqui pela frente. E você viu também que ainda não está na hora disso tudo. Então, você sabe que precisa de um pouco de paciência agora, e aí você tem mais base para saber como agir. Por quê? Vamos supor, se de repente agora você está querendo muito viver certas situações e a pessoa não te corresponde, de repente você fica numa raiva aí e já vai, né, dar aquela estourada. E o que acontece? Você coloca tudo a perder com o que está pela frente entre vocês, simplesmente porque não sabia que as coisas não estão na hora de dar certo ainda, né? A Senhora do elemento Ar está pedindo calma, não está na hora, né? Segura um pouco a energia aí, né? Então, você já sabe, tudo bem, agora eu preciso saber ficar na minha, preciso deixar as coisas fluírem um pouco, a vida caminhar um pouquinho, porque esse é o desenho do que está surgindo entre nós, é assim, tá? Então não queira resolver a coisa de uma vez, porque de repente a gente fala coisas que se arrepende e isso acaba atrapalhando o que está se desenhando naturalmente para viver, tá legal? Então, galera, essa foi a sua leitura, vimos aqui o futuro da relação, trouxemos muitas ideias, né, com os nossos 3 baralhos. Vocês estão ouvindo o barulho, é o cachorro querendo entrar aqui no cômodo onde eu tô. Já vou abrir para ele, né? Estamos terminando a nossa conversa. Então, isso era tudo que eu tinha para te passar hoje. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário, deixa o seu feedback, né? Eu sempre gosto de ver a forma como vocês têm aqui para participar, para me dizer como é que as cartas funcionaram para você. É uma leitura coletiva, né? Então isso é sempre sentido de forma diferente por cada pessoa. Por isso que eu gosto de ver, né? Qual é a impressão de leitura que vocês têm, esse retorno, tá? Que é um termômetro bem legal aqui também para mim. Além de eu gostar mesmo, né, de interagir com vocês. Vocês sabem que estou sempre passando, deixando coraçãozinho para a galera que comenta o vídeo, respondendo alguma dúvida que surge. Então a gente está junto por aqui. Verifica aí se você fez a sua inscrição, se as notificações estão ativas,
para você não perder o que vem pela frente no canal, certo, gente? Então, um abraço e até a próxima.